Olá, no Rádio Opinião de hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, claro, né? Sobre a campanha de hipertensão arterial. Pressão sob controle, vida com mais saúde. Para isso, a gente recebe o diretor-geral do Hospital dos Servidores do Estado do Maranhão, Plínio Túzolo. Plínio, seja bem-vindo aqui à Rádio Universidade. Prazer muito grande. Estamos aqui sempre no sentido de bem informar, esclarecer os ouvintes dessa querida emissora, especialmente na tua pessoa, Adalberto. É um prazer estar com vocês aqui. Satisfação. Olha, para falar sobre um assunto muito importante, como já disse, né? E na verdade ele congrega aí várias instituições, né? Além do Hospital dos Servidores, tem a Universidade Estadual do Maranhão, né? Também a SEAD, a Secretaria de Estado de Administração, né? O CCS, que é o Centro de Ciências da Saúde, justamente da Universidade Estadual do Maranhão, né? E o Hospital dos Servidores de São Luís, cuja instituição o senhor dirige. Isso, Como eu surgiu respondo isso? pelo Hospital dos Servidores Uhum. e nós temos a missão de, em parceria com a UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, estamos desenvolvendo um trabalho, fincamos através de uma decisão do governo do estado, né? Aliás, a gente louva o trabalho da Secretaria de Administração pela forma como tem conduzido esse assunto. E hoje é uma realidade, a unidade ambulatorial da UEMA, no campus da UEMA. E essa unidade, ela presta serviço aos servidores públicos do Estado, independente de serem pertencentes à universidade. É uma unidade que foi colocada naquela região para dar possibilidade aos moradores daquele entorno, servidores públicos e contribuintes do FUNBEM, a ter assistência ambulatorial e de diagnóstico lá no campus da UEMA. Então, isso tem sido muito. Nós começamos em março esse trabalho, numa parceria muito bem concebida e muito bem estruturada com o Centro de Ciências da Saúde, cujo diretor é o Dr. Afiali Utan, nosso querido médico ortopedista, já pertencente ao nosso corpo clínico há anos, e a gente tem conseguido fazer um trabalho que hoje está projetado uma faixa de 3.000 consultas mês. Que legal. São em torno de 8 a 10 especialidades médicas, com exames de diagnóstico também. E nesta concepção de atuar junto a esse público, que são os servidores do Estado, e também servir numa outra finalidade que é a escola, então ser campo de atuação de estudantes da área da medicina, é muito importante a visão ambulatorial que o médico precisa ter. Então, nada melhor do que o início do exercício profissional através da universidade, Sem dúvida. dos bancos, né, escolares, onde o profissional pode ter uma formação mais ampla. Então, eu costumo dizer que médico, para ser médico, ele não pode deixar de ser plantonista, ele tem que começar pelo plantão de uma unidade de urgência e emergência. Se ele não fizer isso, ele está perdendo uma oportunidade muito grande, porque é exatamente numa emergência que passam inúmeras patologias e que o médico acaba desenvolvendo aquele olho clínico, aquela experiência de diagnóstico, de anamnese. É a Então, realidade da medicina, a realidade de é fato, né? essa. Depois vem a especialização. A gente não vai entrar nesse mérito, mas me parece, como gestor hospitalar já há mais de 40 anos, que nós não podemos prescindir de unidades que abram espaço para o aprendizado. E essa convivência ambulatorial do médico estudante em relação ao exercício da profissão e da carreira, dentro das diversas especialidades que ele possa vir abraçar,
é fundamental. Sim. É a construção desse É a profissional. construção, exatamente isso. Essa área também ela é muito importante, justamente não só pelo fato de a UEMA já estar ali, né? Enfim, estar naquela região, que é uma região muito populosa, né? De bairros ali de periféricos acima de tudo também, né? A gente sabe que a necessidade de se atingir também essa área da cidade, ela é muito necessária, né? Enfim, Com já toda alia um certeza. monte de coisa numa ação só, né? O nosso hospital, o Hospital do Servidor, se você me permitir, Aldemar, Claro. vou dar uma, um passant bem resumido para que os ouvintes possam entender qual que é como é que está estruturado. A dimensão. Do ponto de vista ambulatorial, a gente tem ambulatórios avançados. A gente descentralizou os ambulatórios, porque o nosso volume de produção assistencial é enorme. Se o FUNBEM fosse um plano de saúde, com certeza seria a maior carteira do Maranhão. Não tem nenhum plano de saúde aqui no Maranhão que tenha em torno de 100 mil vidas. E hoje nós temos no FUNBEM cerca de. Acho que já estamos até passando de 100 mil vidas. É um volume muito grande. Então nós descentralizamos os ambulatórios. Nós procuramos desconcentrar. Então, existe um na Avenida dos Holandeses, no Calhau, outro no Quatraque, outro no Renascença, outro na UEMA, e nós temos todo o atendimento de oftalmologia em 3 pontos, na Cidade Operária, na Estrada de Ribamar e na Avenida Guajajaras. Então, isso mostra o quê? Que o Distribuição. hospital ele se preocupa em ir aonde a maioria da sua clientela se encontra. Nós não podemos concentrar, porque o hospital em si é somente o Hospital dos Servidores, que é a unidade de referência para atendimento de urgência e emergência, para atendimento cirúrgico, atendimento da área hospitalar propriamente dita. Mas os ambulatórios, eles são fundamentais que sejam descentralizados, porque facilita a vida do usuário. E agora, desde o mês de março, na UEMA. E nós estamos antevendo um êxito bastante grande, porque o volume de procura que a gente vem percebendo tem aumentado mês a mês. Nós já estamos batendo aí praticamente 2.500, quase 3.000 consultas mês. Então, isso é muito favorável mesmo, porque é um esforço, né, que a Secretaria de Administração fez nessa parceria com a UEMA e que a gente quer que seja bem sucedida e que o usuário fique satisfeito com o atendimento. E saúde acima de tudo, né? Vamos falar sobre essa campanha de hipertensão arterial, pressão sob controle, Vida com Mais Saúde acontece de 31 de agosto a 4 de setembro. O que vai ter por lá? Pois é, os ouvintes sabem perfeitamente que existem 2 vertentes na área de saúde. Os programas de medicina curativa, que é exatamente o dever de ofício do nosso hospital. Mas a gente não pode deixar para trás a medicina preventiva, que é a tentativa de prevenir o mal antes que ele se instale. Todavia, essa concepção de prevenção é mais ampla. A gente precisa começar a atuar nas nossas fileiras com muito mais brevidade do que hoje a gente faz. Mas, de qualquer sorte, esse programa de hipertensão arterial tem por objetivo dar aos servidores o atendimento de um diagnóstico prévio de como ele está em relação a isso. Então, nós vamos fazer uma triagem, a gente vai fazer a pesagem, nós vamos ver os níveis, os indicadores necessários. Ele vai passar por uma consulta com cardiologista, vai passar por uma consulta com nutricionista, e nós vamos ter um clínico geral para poder também atuar. Então, é uma campanha rápida, porque esses programas têm essa característica, eles começam e terminam numa data conhecida, não pode ser nada, vamos dizer, muito extenso. E eu acredito que isso vai ser uma movimentação muito boa, porque com toda certeza, muita gente que não imagina que tenha um processo silencioso já instalado,
e que precisa de acompanhamento, fica sem essas campanhas, fica no escuro. Verdade. Espera Aconteceu virem o os pior. sintomas Uhum. mais drásticos. Uhum. E aí tem um ditado que ilustra muito bem isso, né? É muito melhor prevenir do que ter que remediar depois, né? Verdade. Então, essa é a ideia. E a novidade é que os profissionais que vão fazer esse atendimento são os professores da UEMA, né? Uhum. Então, há uma conjunção interessante e muito boa, porque são os próprios professores, e teremos também alunos participando, acompanhando nas atividades meio desse processo. Eu particularmente, estou bastante satisfeito. O doutor Ali tem conseguido fazer um trabalho muito, muito bom, muito importante. A gente cumprimenta, né, o Ali pelo esforço, pelo trabalho, ele conseguiu sensibilizar os profissionais, os professores da UEMA a participarem desse momento. E eu acho que o trabalho em equipe, o trabalho em conjunto, em parceria, que frutifica em todo e qualquer segmento do conhecimento e da atividade humana. Nós sempre tivemos, por dever de ofício, né, o nosso hospital, ele funciona desde 2011 no atendimento aos servidores, né? Aqui na Cidade Operária, a nossa unidade, o HSLZ, até 2021 funcionou na Cidade Operária. A partir de 21, nós fomos para o Calhau, quando ganhamos um processo licitatório do novo Hospital do Servidor. Então, nós tivemos um trabalho durante todo esse tempo já de... A clientela aumentou muito. Na época, nós tínhamos 45, 50 mil contribuintes. Hoje o fundo praticamente dobrou. Nós temos em torno de 100 mil vidas. Então, isso exige o quê? Capacidade instalada e, especialmente, uma característica do nosso hospital, Adalberto, é o perfil desse hospital. Porque é um hospital eu diria que é um hospital geriátrico, porque mais de 50% da clientela são idosos. E a grande parte desses idosos são doentes crônicos, com muitas comorbidades. Sim. Não há nenhuma unidade hospitalar com essas características aqui no Maranhão e tampouco em São Luís. Nós somos um perfil único e que merece um entendimento diferenciado, porque a nossa clientela é diferente. Então, quando a gente compara o tipo de atendimento, é preciso que a gente compare coisas semelhantes. Não dá para comparar. Portanto, a minha média de permanência é muito mais elástica do que qualquer outro hospital da ilha. E por isto, eu tenho necessidade de muito mais leitos do que eu tenho. Hoje está sendo feita uma obra no hospital, exatamente para ampliação de leitos de enfermaria e de UTI. E acreditamos que no início do ano que vem isso já deve estar pronto. São mais 46 leitos que estão sendo viabilizados, né? É um processo dinâmico. Sim. Não para. Plínio, para a gente finalizar, vamos fazer esse convite aqui, portanto, para essa iniciativa, né? Que é a campanha de hipertensão arterial, pressão sob controle, vida com mais saúde, que acontece de 31 de agosto a 4 de setembro, e isso lá na Universidade Estadual do Maranhão, Campus Paulo VI. Isso, Campo Paulo VI, e é válido para todos os moradores do entorno lá da UEMA, tantos podem ser servidores da universidade como não, estão contemplados para que possam fazer sua aferição de pressão, a sua anamnese e ver se está tudo em ordem para a vida seguir mais feliz e risonha, né? Com menos surpresa, né, Adalberto? Saúde, né? Acima de tudo, por saúde. Acabamos de conversar aqui com o diretor-geral do Hospital dos Servidores do Estado, Plínio Túzolo, e mandando um abraço também, aproveitando, professor Afiali, lá da Universidade Estadual do Maranhão, nessa iniciativa. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, estamos sempre de braços abertos aí para acolher o convite de vocês. E agradecendo a você que acompanhou a gente até aqui. Confira mais entrevistas em www.universidadefm.ufma.br, então diretamente nos tocadores de podcasts. Até a próxima.